Rádio AM. Eleições municipais. Boa noite, 19 horas 5 minutos, a Rádio AM, Web Rádio de Itatiba, iniciando o segundo dia de conversação com os candidatos à Prefeitura Municipal de Itatiba. Conforme reunião realizada no último dia 20, contando com a presença dos representantes dos partidos políticos de Itatiba, que encabeçam os candidatos a prefeito municipal, foi decidido a ordem de apresentação, a ordem dessa sabatina realizada pela Rádio AM. Na noite de ontem, terça-feira, dia 3, tivemos a presença do vereador Tomás Capeleto. Hoje, quarta-feira, o prefeito municipal Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira se faz presente para ser sabatinado. Amanhã teremos a presença do Dr. Parisotto e, na sexta-feira, fechando, Wagner Carvalho estará presente aqui no estúdio da Rádio AM. Primeiramente, nós temos que agradecer a presença do prefeito municipal Douglas Augusto e, como pergunta inicial nessa apresentação para a Rádio AM, Douglas, o porquê de tentar a reeleição à Prefeitura Municipal de Itatiba? Boa noite. Boa noite, Aloísio. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa transmissão. Parabenizar você, viu, Aloísio, pela sua ousadia e empreendedorismo. Um estúdio de fazer inveja a muita rádio da cidade e da região, né? De última tecnologia. Parabéns mesmo aí pela ousadia e oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui, prestando esclarecimentos, prestando contas às pessoas sobre como foi o nosso mandato, o que foi possível fazer e o que não foi possível fazer. E respondendo a sua pergunta, Luiz, por que eu me candidato à reeleição? Porque praticamente durante metade do nosso mandato, Luiz, nós não governamos, nós fomos governados pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas foram muito difíceis, foram tiranas, eu diria. Nós tivemos aí um início bem difícil, com contas em desequilíbrio, uma cidade pós-enchentes que precisava ser reconstruída, e para reconstruir necessita colocar a casa em ordem e necessita conquistar recursos. Nós enfrentamos um tempo difícil de diálogos com a Santa Casa e com outros fornecedores. Depois, quando estávamos alçando voo, tivemos uma crise nacional em decorrência do impeachment, em decorrência da instabilidade federal, da crise econômica nacional, a greve dos caminhoneiros, e agora a maior pandemia dos últimos 100 anos. Então, dar sequência àquilo que nós iniciamos, nós temos hoje cerca de 50 obras em andamento. Depois de termos colocado o trem nos trilhos, a casa em ordem, agora eu quero pelo menos terminar esse legado que nós estamos deixando para Itatiba. Um legado que inclui obras pequenas, obras médias e obras muito grandiosas, como a barragem seca no Parque da Juventude, como a Avenida Nova, que é um anseio da população itatibense de cerca de 50 anos, ali ligando o Mercadão até a Domingos Prete, assim como clínica veterinária, policlínica, 5 creches e demais obras. Então, é para consolidar e para cuidar das pessoas. Douglas, você já citou várias obras, vamos falar detalhadamente de várias delas. Mas a qual o prefeito atual de Itatiba tem orgulho de dizer: esta obra do nosso legado vai ficar para sempre? A obra que eu tenho mais orgulho, sem dúvida alguma, é a barragem seca, Luísio. É uma obra que não é para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos. Ela é uma obra para décadas. Daqui a 30, 40, 50, 100 anos estarão ainda falando dessa barragem seca. Para as pessoas se situarem do motivo pelo qual essa obra é importante, nós tivemos diversas cheias do Ribeirão Jacaré durante a história de Itatiba. Uma das maiores delas na década de 70, arrasando toda a baixada ali do bairro do Sapo, Vila Pabreu, Jardim de Luca. Depois, a maior delas, a maior de todas da história, as 4 enchentes que aconteceram em 2016. As enchentes do dia 16 de fevereiro, 6 de março, 10 de março a pior delas e depois no dia 15 de março. Foram 4 cheias que causaram 270 milhões de reais em prejuízos para a população e para a prefeitura.
Pessoas perderam seus álbuns de recordação de infância, álbuns de casamento, documentos pessoais, animais domésticos. Perderam tudo, tudo, tudo. Comércios fecharam, jamais abriram. Indústrias como a Plancos, como a Scavone, perderam estoque, perderam maquinário. Não tiveram, inclusive, seguro para poder reaver o prejuízo, né? Então, foram prejuízos imensos, sem falar das 2 mortes, que são os piores prejuízos que nós podemos ter, né? 2 mortes causadas pelas enchentes. Essa barragem foi projetada na nossa mesa em março de 2017, por mim e pelo FUMAC, aproveitando um alinhamento de planetas, uma coincidência impressionante de quesitos que aquela região reúne. Ali, entre a João de Carlos Abreu, né, que é a curva ali dos Pinheirinhos, perto do parque, perto do Shopping Móveis, e a Guerino Grisotti, ali é formada uma garganta natural. Então, nós faremos ali um paredão de 6 metros de altura, a contar do fundo do Ribeirão Jacaré. Esse paredão, ele vai seguir sentido Guerino Grisotti, adentrando no estacionamento do Parque da Juventude, e vai se unir até aquele morro onde tem aquelas provas de motocross. Então essa barragem vai poder comportar, fechada, né, quando 2 comportas de aço inox são acionadas, quando, por exemplo, o SUS, o Mercadão, toda aquela baixada do Jardim de Luca, do Cruzeiro, Paladino, estiver enchendo de água, nós vamos poder, à distância ou de maneira manual, acionar ali as comportas através de um botão, fechar as comportas e represar ali 540 milhões de litros d'água no estacionamento do Parque da Juventude. Então, isso é uma grande conquista de autonomia para a nossa população. Porque o que acontece? Nós temos um problema, por exemplo, nós instalamos sondas de nível no Ribeirão, Aloísio, em 2017, em julho de 2017, e no dia 3 de janeiro de 2019, a sonda tocou. O alarme soou. Sabe o que nós pudemos fazer naquela madrugada? Nada. Só rezar para a chuva passar. Agora, com o alargamento do rio, e principalmente com a barragem seca, que é a obra da história, a obra da minha vida, isso aí vai acabar, né? As chances de ter enchentes de Itatiba agora vão diminuir drasticamente. Bom, prefeito municipal, consequentemente, pelo que entendemos, foi um local estrategicamente escolhido, tá? Visto que muitas pessoas estão reclamando, justamente no Parque da Juventude, um local aberto, um local para a população, mas em nada vai afetar a população, o parque continua sendo usado da mesma forma, né? Exato, Aloísio. Por que nós escolhemos aquela área, Aloísio? Nós escolhemos aquela área porque quando o FUMAC fez o parque em 2008, ele colocou no decreto, inclusive, que o parque tinha uma função de esponja, uma função de ser uma área para poder conter os picos de cheia. Ali está na cabeceira. Para quem não sabe, o Ribeirão Jacaré é formado por 2 principais ribeirões. O Pinhal, que vem de Jundiaí, e o Itapema, que vem de Louveira. Esses 2 se unem e formam o Jacaré. O Jacaré se forma ali no Parque da Juventude. Então ali é o local propício. E aquela área é 100% pública. Não afeta nenhuma moradia, não afeta nenhuma indústria, não afeta nenhum comércio, né? E a gente só vai acionar essa barragem uma vez a cada 10, 20, 30 anos, a depender do clima. Então não é todo dia, todo ano, né? E o que é fundamental, Aloísio? Nós tivemos um licenciamento ambiental da CETESB para fazer o desmatamento, a supressão de 2 hectares. E nós só estamos suprimindo 1 hectare só. E esse 1 hectare é formado 70% por bambu e eucalipto. 17 árvores nativas que estavam ali foram transferidas para o Parque da Juventude. E muito se fala dos coatis, né? Os cerca de 50 coatis que nós conhecemos há muito tempo, que nós colocamos placa para os motoristas respeitarem. Eles não utilizam aquela área ali da barragem seca para alimentação ou para dormitório. Eles só utilizam para passagem. E isso eles vão continuar utilizando. E a população vai ficar muito, muito orgulhosa do que vem por aí. Porque a barragem seca vai se tornar um parque, com academia ao ar livre, com ciclovia, com pista de caminhada, com parquinho. Vai ser um parque em 99% do tempo. Então, a cidade vai ganhar mais um parque público em frente ao Parque da Juventude. Eu sei que quando o FUMAC começou a fazer o Parque da Juventude, chamaram ele de louco também. Falaram que para que fazer um investimento tão grande, tão alto numa área como aquela, né? E a gente sabe que nós estamos sendo visionários também de enxergar o futuro. Bom, Douglas, nem tudo são flores dentro de uma administração.
O que o atual prefeito municipal de Itatiba, Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, fala quando vai dormir? Poxa, isso eu não consegui. Isso é a minha maior frustração. A maior frustração minha, por enquanto, é não ter conseguido já começar a erguer o hospital público municipal, né? Nós já conseguimos seccionar a área ali no Parque Linear, uma área de 10 mil metros quadrados. Já fizemos sondagem, já fizemos topografia, né? Já fizemos todos os estudos técnicos, contratamos um projeto que está pronto, está sendo licitado, né? Mas é muito moroso, a burocracia do Brasil é muito grande para que as coisas aconteçam. Então, talvez essa seja a minha maior frustração no momento. Por que no momento? Porque ainda está em andamento, né? E também não ter conseguido asfaltar o engenho d'água ainda por completo, que tem uma verba do seguro, né? Que a empresa Embaúba não fez a obra, a gente acionou o seguro, tem um recurso lá de 6 milhões parado para poder fazer essa obra, a gente não consegue ainda destravar esse recurso da justiça. Então são duas frustrações, né? A questão do hospital público ainda não ter saído do papel e a questão de não ter chegado à infraestrutura num bairro tão importante como o Engenho d'Água. Mas lembrando a todos aí que nós estamos fazendo a principal e também vamos levar asfalto no Real Parque Dom Pedro e São Martim. Prefeito Douglas, na época, né, que foi lançado esse projeto para o estudo, muita contestação na cidade com relação ao valor pago, dizendo todos, na maioria da população, que um valor abusivo. Nós consultamos até pessoas que trabalham na área hospitalar, com gerenciamento, isso em São Paulo capital, falam, olha, ficaria em 150, 180 mil reais no máximo, o estudo. Por que custou tão caro, quase 800 mil reais, esse estudo para o Hospital Municipal de Itatiba? Primeiro, Luiz, porque nós não contratamos uma empresa qualquer, nós contratamos a FIP. Houve licitação ou não? Não, porque a FIP não exige licitação. Correto. A FIP, como é uma instituição idônea, uma instituição que não tem processo, uma instituição que é muito, muito reconhecida a nível nacional, nós falamos o seguinte, ó, nós não podemos arriscar contratando qualquer empresa aí. Nós temos que contratar uma empresa renomada, uma empresa que tenha know-how, que tenha expertise. E foi a FIP que auxiliou, inclusive, com seus profissionais, muitos deles auxiliaram no programa Saúde em Ação do Governo do Estado de São Paulo. A FIP ajudou bastante nesse processo todo com seus profissionais da área hospitalar, arquitetos e engenheiros da área hospitalar. E não é apenas um projeto. A FIP acompanha desde o início até o término da licitação, incluindo ajudar a gente em recursos, em explicações, em audiências públicas, né, assessorando juridicamente. Então é todo um combo, né? Não é apenas o estudo puro e simplesmente, né? Até porque o projeto de engenharia executivo que vem por aí também cabe à empresa vencedora realizar tudo isso. Então a FIP é uma instituição idônea, renomada, muito se falou e pouco se provou, ninguém foi na justiça, ninguém foi no Ministério Público. E quando você pergunta, Luiz, para as pessoas se elas são a favor de ter um hospital público, todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor. Quem tem um, às vezes não tem nenhum, né? É importante que a população possa escolher aonde pagar, quanto pagar, né? Porque quando tem um, você fala, você tem que pagar aquilo ali que estão querendo, né? Certo. Não gosto de ficar na mão de ninguém, não. Então é muito importante as pessoas se conscientizarem que muitas vezes é importante a gente fazer um investimento, mas para que as coisas deem certo, né? Porque tem muito projeto. Vou dar um exemplo, viu, Aloysio? Na antiga gestão foi feito o projeto para se gastar o recurso do PAC. Um projeto pífio, muito mal feito, muito mal executado. O que aconteceu? A licitação foi ganha por uma empresa, a empresa, a hora que foi fazer a execução do projeto, parou no meio. Por quê? Porque estava tudo errado. Pediu o reequilíbrio, não pode dar, parou e desistiu da licitação. Então é importante perder um tempinho fazendo um bom projeto, igual nós fizemos agora, para executar a obra de uma maneira correta. Prefeito, e para encerrarmos esse assunto do Hospital Público Municipal, já estava no estudo inicial que foi elaborado pela FIP a construção do estacionamento? Por que houve essa negociação para termos um outro pedaço de terra lá no Parque Linear para esse estacionamento? Porque o hospital, só apenas nos 10 mil metros, ele não comporta todos os andares, todas as coisas que ele tem que oferecer e mais o estacionamento. Então tem uma área anexa ao lado que pertence à família Scavone, que pertence a quem fez o portal San Giovanni. Certo. Eles também têm interesse em uma outra área pública
Então eu aprovei uma permuta e uma autorização. E o que é importante as pessoas saberem? Nós não gastamos um centavo com a compra daquele terreno ainda. O que eu tive apenas, né, a precaução de obter uma autorização da Câmara para que eu pudesse adquirir aquela área. Uma área de 4.000 metros quadrados, muito bem localizado naquela avenida, né? Ah, não vai fazer o hospital, né? Outro prefeito não quer fazer, não quer dar sequência, não quer comprar essa briga, não quer fazer as coisas andarem para frente. Vende o terreno. O terreno vai valer mais do que comprou. E nós não compramos o terreno ainda. Por quê? Porque a gente só vai fazer a aquisição, né? Ou a escolha de compra depois que a PPP for um sucesso. E para quem acha que não precisa de estacionamento, tem que conviver com os cones da Santa Casa lá. Né? A Santa Casa coloca o cone lá para médico usar, para funcionário usar e a pessoa não pode usar, a pessoa física que chega lá com dor. Né? E o prefeito não pode fazer nada. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Porque privado, aquilo pertence à Santa Casa. Né? Então o FUMAC ajudou muito a Santa Casa, construiu lá um grande, com o esforço da iniciativa privada também, mas a prefeitura naquele momento fez um baita esforço lá em 2003, 2004 para poder construir todo um anexo e hoje a prefeitura não tem gestão sobre o prédio e sobre a gestão da Santa Casa. Então é preciso pensar grande. Itatiba tem que pensar grande. Quem realmente defende o povo itatibense sabe o quanto é importante a gente poder ter um complemento à Santa Casa. A Santa Casa é a melhor Santa Casa do estado de São Paulo em termos de infraestrutura. Nossa Santa Casa é um orgulho em termos de infraestrutura para todos nós. Provou isso durante essa pandemia, né? Sim, durante a pandemia a sinergia que houve entre Prefeitura e Santa Casa foi a melhor dos últimos tempos. Né? Não temos o que falar nesse sentido. Agora, sempre que há uma negociação sobre preços, aí nós temos problema. Um exemplo que eu dou, Aloysio. A Unimed Itatiba, quem tem Unimed convênio, se passar mal na pandemia, vai ser internado em Bragança. Porque a Unimed entendeu que o preço era muito elevado na Santa Casa de Itatiba e contratou leitos em Bragança, na Santa Casa de Bragança. Então, verifica-se que não é apenas a prefeitura que reclama dos preços. O que nós queremos é algo justo. Então, a prefeitura hoje custeia a maternidade, vai continuar custeando. Tem o pronto-socorro, vai continuar custeando. Conseguimos conquistar um recurso em Brasília para custear a hemodiálise, 2,5 milhões por ano, vai continuar custeando. Né? Cirurgias vão continuar sendo realizadas. Agora, nós vamos poder optar. Ali é mais barato fazer cirurgia. Vamos fazer lá. Correto. E quem faz por menor preço, a gente consegue fazer mais. Então consegue atender mais pessoas. Douglas, com relação às UBSs, o governo Jair Bolsonaro aprovou até a extensão de horário de atendimento. É da ciência da prefeitura, é de vontade do prefeito municipal para que no próximo ano as UBSs de Itatiba, Unidade Básica de Saúde, possam atender um horário estendido? Olha, Luizio, primeiro eu gostaria de falar o seguinte. Eu gostaria que as pessoas, aquelas pessoas que usam a saúde pública de verdade, né, não aquelas que falam mal sem usar. Eu gostaria que as pessoas relembrassem como era marcar uma consulta num posto de saúde em Itatiba em dezembro de 2016. A pessoa precisava ir, geralmente na primeira segunda-feira do mês, de frente ao posto de saúde, na calçada, ali no Secap, a fila chegava atrás da casa do padre. No São Francisco a fila chegava ali na CMEI Pintacilgo. E dessa fila ela pegava uma senha de papel. E essa senha de papel dava a ela o direito de passar por uma consulta naquele postinho dali a 3 meses. Isso se tivesse médico. Porque o doutor Ari e o doutor Simões vivia substituindo nos postinhos porque não tinha médico. Hoje é necessário dizer o óbvio. Não falta médico em nenhum postinho de saúde de Itatiba. E as consultas, todas elas, nos postinhos, estão acontecendo em até 30 dias. E agora uma novidade. Alguns postinhos estão com uma agenda tão boa, como no Secap, por exemplo, que já está proporcionando marcar a consulta por telefone. No futuro, o que nós teremos? Nós teremos a extensão de pelo menos 4 unidades atendendo até tarde, até noite, né? Para que a gente possa dar conta da saúde do homem e da saúde de pessoas, né? Muitas mães que trabalham na indústria não conseguem aí passar em consulta no postinho, atender essa população também que tem dificuldade no acesso. E também teremos o prontuário eletrônico, que nós já licitamos esse ano. Devido à pandemia a gente teve que suspender o prazo, mas a licitação já foi vencida pelo assessor público, é o nome do aplicativo que vai ser usado, e a pessoa vai poder marcar com a carteirinha da prefeitura, com o CASME, Carteira de Serviços Municipais, ela vai poder marcar consulta pela internet ou pelo telefone, assim como exames. Então eu vejo que vai ser um grande avanço, claro,
Ainda não está concretizado tudo isso do governo federal, mas está caminhando para que venha aí um recurso para que a gente possa estender o horário de algumas unidades até as 10 horas da noite ou em algumas até as 7 da noite. Prefeito Douglas, com relação à casa própria, o munícipe itatibense sentiu nessa última gestão poucas casas sendo disponibilizadas para que eles pudessem adquiri-las. O que o governo municipal pretende, nesses próximos 4 anos, caso eleito, fazer para melhorar o lado moradia? Nós estamos lidando com praticamente a extinção da CDHU a nível estadual. Né? O governador Dória está extinguindo a CDHU aí. Lamentável essa decisão, né? Porque a CDHU proporcionou habitação para muita gente, inclusive para minha família. Eu cresci no Pedro Fumac, numa casa popular, e sei o quanto isso é importante. Nós estamos terminando as 40 casas no Pedro Fumac, auxiliamos no processo das 50 casas do Estrela da Manhã feitas pela Minha Casa Minha Vida, fizemos toda a rua, toda a infraestrutura, e agora nós já assinamos um convênio com a CDHU para a construção de 270 unidades em Itatiba no ano que vem. Então 270 moradias já foram assinadas, é um processo que demora. Eu vejo, por exemplo, lá em Morungaba, começou com um prefeito e terminou com outro. Isso é natural. Nós iniciamos esse processo com a CDHU em 2018, conseguimos a assinatura desse convênio. Né? Nós sabemos que a CDHU sempre honra com os convênios assinados. Então Itatiba terá 40 casas agora desse sorteio e ano que vem mais 270 unidades. E nós vamos espalhar essas unidades, Aloysio, porque Itatiba não tem mais uma área grande para se construir tanta casa. A única área grande que nós temos fica no Pedro Fumac, só que essa área tem um aclive muito elevado, tem um aclive muito grande. Né? Então, o que nós faremos? Vamos utilizar áreas institucionais, que agora isso é permitido, e vamos construir 50 casas aqui, 50 casas ali, e assim por diante, até perfazer 270. E a novidade, Aloysio, é que a gente vai criar o programa Minha Casa Itatibense. Como chama essa Minha Casa Itatibense? Como que vai funcionar? As pessoas, né, que querem ter acesso à moradia, hoje em dia só tem a CDHU ou Minha Casa Minha Vida, que muitas vezes não é viabilizada pelo preço da terra. A prefeitura vai ceder a terra dela, essas pequenas porções de terra que ela tem, isso devido a uma mudança na lei orgânica estadual. A lei orgânica estadual mudou, permitindo que a área institucional possa ter casa. Isso, a mudança foi agora esse ano, com uma pressão muito grande até minha e de outros prefeitos amigos, que nós que tivemos essa ideia e levamos para o deputado Edmir Chedi. Nasceu em Itatiba essa ideia. Falou, olha, vamos usar área institucional, nós temos uma área institucional aqui de 20 mil metros, de 30 mil metros. Por que não utilizar essa área? Só pode construir escola, só pode construir aparelhos públicos, por que não usar para habitação? Né? E essa foi aprovada, essa modificação na lei orgânica estadual, e agora a prefeitura cede a terra, faz um chamamento para iniciativa privada, as empresas disputam, e quem dá mais casas em lance para faixa 1,5 e faixa 2, que é o que precisa, faixa 1,5 principalmente, aí sim dá essas casas para a prefeitura por sorteio, constrói outros faixa 2 e faixa 3 para fechar a conta, né? E a prefeitura atende a lista dela. Então o Minha Casa Itatibense vai ajudar muito no sentido de que a iniciativa privada vai cumprir o papel que a CDHU que tinha que ter cumprido, né? De fazer casas para faixa 1,5. Prefeito, o senhor citou agora Edmir Chedi, deputado de Bragança Paulista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Normalmente, um político descontente com seu partido, opta por mudar de partido. O prefeito está bem com a cidadania, mas mudou para o DEM. A que se deveu isso? Se deveu a um convite do vice-governador Rodrigo Garcia. Eu estive com ele no Palácio dos Bandeirantes. Ele me convidou oficialmente, assim como outros prefeitos da região, para irem até o Democratas, né? Eu analisei as propostas, analisei que eu ajudaria muito Itatiba indo pro DEM, né? E realmente conseguimos aí avançar em bastante assunto. Um exemplo, o recapeamento da Luciano Consolini. Foi algo que andou depois da nossa migração pro DEM, pela intervenção do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que exercia naquele momento, eu me recordo, o governador estava em viagem, estava viajando para Dubai, se não me engano, as enchentes, ele que liderou, o Rodrigo Garcia que liderou a capital no enfrentamento às enchentes naquele momento. Foi naquele momento que ele me convidou para vir pro DEM, né? Tem uma relação excelente com a cidadania, com o partido que eu fiquei durante muito tempo, né? E eu estou sendo atendido pelo governo em várias questões agora, por exemplo, a revitalização do rio Ribeirão Jacaré,
Também teve a ajuda do Rodrigo Garcia, né? Eu já falei do Recap, as casas que estão vindo por aí também, né? Então eu vejo, agora nós temos uma novidade, Luiz, falar para você aqui em primeira mão. Poxa vida, hein? Primeira mão. Vem aí o Poupa Tempo para Itatiba agora. Poxa. Amanhã às 10h30 nós já vamos ter a visita técnica para instalar o Poupa Tempo na Vila Social. Né? Vai vir aí o presidente do Detran, né? Presidente. Isso será em substituição ao pouco tempo? Vai ser em complemento. Então, alguns serviços que tem lá são serviços municipais, vão continuar. Correto. Mas aqueles serviços lá que são prestados pelo Detran, pelo novo Detran, vão ser mais rápidos, vão ter mais gente e também vão ser complementados. Por exemplo, vai poder emitir a carteira de RG rapidamente, a CNH rapidamente. Tudo que tem no Poupa Tempo, agora vai ser Poupa Tempo em Itatiba também. O que era pouco tempo municipal, agora vai ser Poupa Tempo. Né? Então, essa notícia exclusiva aí para AM, né, para a Rádio AM. Prefeito Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, em termos de indústrias, em termos de emprego, ano de 2020 um tanto quanto que difícil, mas no cômputo geral temos praticamente 13 mil desempregados na cidade. O que fazer? O que fazer? Primeiro, não afugentar as empresas, Aloysio. Acho que isso é um fator fundamental. Eu recebi diretor de empresa durante meu mandato, mas prefeito, eu não aguento mais Itatiba. Os problemas que ela me traz na esfera trabalhista. Mas Falou se a empresa está legal, estou levando, normalmente ela não tem problema trabalhista. Estou levando, a nossa empresa, a Itatiba, está sendo conhecida na região por ser extremamente litigiosa, conflituosa, ações de R$400, de R$500, não é nem o custo da ação, é o custo administrativo de você manter um advogado 24 horas. No caso dessa empresa que me procurou, 2 advogados mantidos lá só para lidar com essas pequenas questões. Então, por exemplo, não, eu vou fechar a indústria e vou levar para Santa Rosa do Viterbo. Vamos lá, conversamos, né? Verificamos o que a prefeitura podia auxiliar. Outra empresa que também queria ir para Mafra, para Oliveira, nós propusemos aí fazer o transporte coletivo com linhas da própria TCI, agora está sendo atendida. Outra empresa ia para Jarinu, a convite da prefeita de lá, nós conseguimos segurar ela aqui através de uma, vamos colocar assim, fazer um prédio ali de frente a Valeô, né? Conseguimos manter a empresa aqui. Trouxemos a Bosch Rexroth também de Atibaia para cá, viu melhores chances de vir para cá. E o que é importante ressaltar, Aloysio, é que 2015, o ano 2015, vocês podem procurar no CAGED aí, do governo federal. Não é o prefeito falando, é o CAGED. Nós fechamos 2015 com 2.500 empregos negativos. Correto. 2.500 empregos negativos. 2016, Itatiba fechou com 2.000 empregos negativos. Certo. Nós entramos em 2017. 2017 fechou com cerca de 500 empregos positivos. Depois, 2018, cerca de 800 empregos positivos. 2019 a mesma coisa. E agora em 2020, até julho, nós estávamos no negativo de novo. Devido à pandemia, à crise econômica. Agora nós já estamos em quase 300 positivos. Estamos recuperando. Um grande avanço. Várias empresas se instalaram, a Global Foods, a Inks, né? Tenda também gerou mais de 300 empregos. Né? A gente conseguiu avançar. E o grande avanço agora, também é uma notícia importante para todos aí, é que a Carioca Teadit, uma indústria de juntas e vedações, vai se instalar naquele prédio antigo da Bobst e vai gerar 550 empregos, contratando a partir agora de janeiro de 2021. Então, é um grande ganho para a cidade. Os diretores falaram, olha, nós estamos fugindo do Rio de Janeiro, estamos fugindo das questões de milícia, de pagar pedágio para caminhão subir, estamos fugindo disso tudo. E ficamos admirados com a cidade. Os diretores visitavam o crédito Itatiba e falaram assim, nossa, o nosso funcionário tem que pagar quanto aqui para estudar aqui? Não, é de graça, ensino público. Então eles estão maravilhados com a cidade, já estão se instalando. Né? A Bobst está se instalando no prédio novo e a Teadit está se instalando no prédio da Bobst. Então vai ser um grande ganho aí na área do emprego. E também, me estendendo aqui, Aloysio, nós criamos um programa que é nosso orgulho. Meu orgulho, que é o Requalifica. Então. Que dá oportunidade a pessoas que não conseguem adentrar no mercado formal de trabalho por N motivos. Ex-dependentes químicos, pessoas muito idosas, pessoas muito novas, pessoas que já passaram pelo sistema penitenciário, uma série de limitações.
essas pessoas readquiriram dignidade. Perfeito. E a partir do ano que vem, nós vamos criar o Requalifica Jovem. Para jovens de 16 a 18 anos, meio turno, vão ganhar meia bolsa salário mínimo, meio salário mínimo, e vão desenvolver atividades administrativas em prédios públicos ou então em escolas. Então, os jovens aí que estão em situação de vulnerabilidade social vão poder fazer um estágio remunerado com a prefeitura em meio período. Isso também vai dar aí a chance a eles de ingressarem no mercado de trabalho. Como que a equipe da Prefeitura Municipal de Itatiba conseguiu empresas um tanto quanto desconhecidas para trabalhar para a municipalidade? Temos a Concita, que faz a limpeza pública, temos uma outra empresa que faz segurança, temos a outra empresa que tem vigilância, tem vários setores assim, mas são nomes assim que nós não conhecíamos. Como que foi a pesquisa, como que vocês chegaram até elas? Na lata, Luísio, não dirigindo as licitações. Não dirigindo as licitações. Veja todos os pregões, todas as licitações passadas da prefeitura. Nunca era o primeiro que ganhava, era o quinto, era o sexto. Era estranho, no mínimo estranho, para dizer o seguinte. Eu desafio, inclusive a oposição, desafio qualquer um a pegar qualquer contrato que você mencionou e mostrar se ele é mais alto ou mais baixo do que era praticado antes. O nosso contrato de controlador de acesso, o posto é mais barato que o antigo. O nosso contrato de faxineiro é mais barato que o antigo. O nosso lixo, coleta de lixo, domiciliar, seletiva, incluindo a poda de árvores e aumento da área de capinação, né? É mais barato do que o antigo. Então sabe como que é? O segredo disso é transparência, é licitação que quem ganha é quem leva, né? Quem venceu em primeiro lugar, quem apresentou documentação, vai para cima. A Concita eu também não conhecia, é uma baita empresa portuguesa, muito grande, presta serviços em Belo Horizonte e em diversas outras cidades. Tá tudo em dia, tudo em ordem com os funcionários. É uma grande empresa. Ela venceu no preço, levou. É assim que funciona. Assim como as outras empresas, né? Então, o segredo é simplesmente você fazer uma licitação idônea, em que o primeiro colocado leva, né? E aí não tem jeito, é proposta. Analisou a proposta, ganhou, venceu. Perfeito. Douglas, com relação a secretariado, causou, digamos, uma indignação em votantes, a vereadores, o prefeito Douglas, já no início da sua legislatura, retiraram alguns vereadores da Câmara Municipal para assumirem secretarias. Qual a proposta desse ano em termos de secretariado? A proposta desse ano é que quem está comigo, né? Vamos colocar assim. Em pasta que está andando, não se mexe, né? Em pastas que a gente verifique que as coisas precisam melhorar, podemos trocar de secretariado. Agora, eu me orgulho do meu secretariado. Meu secretariado não está envolvido em nenhum tipo de problema judicial, problema legal. Estão desempenhando corretamente o papel. Nós tínhamos secretários em que as pessoas não conseguiam ser atendidas por eles no passado, né? Nós tínhamos secretariado que não assumia a bucha quando era necessário, porque ser secretário exige liderança. Com relação a ele cumprir um papel de vereador, um papel na edilidade, a própria lei orgânica do município prevê que o vereador pode se licenciar e pode exercer a função de secretário. Mas é frustrante para o eleitor votar no vereador e o vereador sair para assumir um outro cargo. Aí é mais uma questão de foro íntimo do vereador em aceitar o convite do prefeito do que propriamente do prefeito de fazer o convite. É isso, né? O convite foi feito e ele que verifica com o eleitorado dele. Agora, o que eu acredito, Aloysio, eu já fui vereador. Correto. Eu me sinto mais realizado em ser prefeito, me sinto mais realizado, talvez até os secretários se sintam também, porque ele faz coisas concretas, coisas objetivas, coisas que você vê. Né? Um exemplo, o secretário da Cultura, Washington, que é vereador, que assumiu... Fez uma gestão excelente na área da cultura, do turismo. Itatiba se tornou MIT, município de interesse turístico. O parque readquiriu vida, né? Os cantores locais ganharam protagonismo nas festas. Nós ampliamos o número de entidades filantrópicas nas festas. Parque Rock finalmente conseguiu ser ativado. Isso. A pista de skate, nós avançamos muito na área da cultura e do turismo, né? Graças também ao esforço dele junto conosco. Então eu vejo que depende mais de quem aceita do que quem convida. Bom, mas algumas áreas do secretariado não deram certo. Aparentemente, indicações. Indicação do Davi Zaia com relação ao Dr. Fábio Luiz Alves. Uma parte só aí. Pois não. Nunca o Davi Zaia
Aí ele indicou o secretário meu, nenhum secretário. Como o Dr. Fábio apareceu Alves, aqui? Dr. Fábio Alves surgiu num nome de consenso do diretor da Faculdade de Medicina da Unicamp, reunido com outros médicos da diretoria. Eu queria que a Unicamp estreitasse os laços com a prefeitura. O Dr. Fábio Alves surgiu nesse contexto, uma conversa técnica. Né? O Dr. Fábio Alves nem é filiado ao partido da Visaia, né? Então não tem essa questão de ligação de da Visaia com o Fábio. Acredito eu que nunca Fábio conversou com o da Visaia, inclusive. Foi num contexto de reunião com a Unicamp. Sou muito transparente em dizer isso. Certo, Se né? ele tivesse indicado alguém, não teria nenhum problema de dizer isso também, né? Porque as indicações políticas fazem parte também do contexto democrático. Tá, e vamos lá. Algumas outras indicações do secretariado estão fazendo bom trabalho, na verdade, mas são nomes ligados a políticos. A esposa do Cornélio, Dr. Cornélio, temos a esposa do Davi Bueno, teve uma outra indicação, Fernando Pacheco, que não deu certo na secretaria, mas isso daí existe mesmo, é da política. O secretariado, muitas vezes, o que é o fundamental, Aloysio, é ter um compromisso com a eficiência. Se o secretário é ineficiente, você troca. Se o secretário apresenta aí uma dificuldade em diálogo, uma dificuldade em fazer a gestão da secretaria e do recursos humanos, né, a gente faz modificações. Então, o seguinte, tem pastas que eu já troquei diversas vezes, porque eu não tenho compromisso com o erro. Eu tenho compromisso com o acerto. Correto. Tentativa e erro, muitas vezes. No afã de fazer diferente, de fazer as coisas andarem, né, nós, muitas vezes, podemos ter problemas de gestão. O que não pode acontecer é o que acontecia no passado, em que você nomeia um secretário, ele não dá certo e você persiste com ele. Então nós não temos compromisso com o erro, compromisso com a eficiência. Fez um bom trabalho, nós não vamos punir a pessoa por ela ser parente de alguém, né? Nós temos que manter a eficiência, isso é fundamental. Prefeito Municipal Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, Educação Itatiba. Tivemos um índice deste ano aí, um ano um tanto quanto difícil, mas elevado em termos de avanço. Qual as metas, caso reeleito, na verdade? Olha que interessante, Luiz, você falou de metas, né? Itatiba já alcançou com o IDEB de 2019 a meta do IDEB de 2021. Então nós já cumprimos a meta de Itatiba. Itatiba já está no ano de 2021 na área educacional. Pelo índice de oportunidades de educação básica, Itatiba tem a melhor educação da RMC, a quarta melhor do estado de São Paulo e a 11ª colocação no Brasil, em que o município de Sobral, no Ceará, que lidera, né, do IOEB. Então nós temos orgulho do que nós fizemos pela educação, é um trabalho coletivo. Eu tenho visto os professores, inclusive, trabalhando mais agora na pandemia do que presencialmente falando, né? Eu vejo ali a minha cunhadinha, ela estuda na Maria Gema, e eu vi que a professora dela corrigiu a lição dela no WhatsApp às 2 da manhã, né? Outro dia eu vi uma aluna que a professora dela, no feriado, estava na praia e corrigindo lição na praia, né? Então tem um compromisso muito grande dos nossos profissionais com a educação. A gente vai continuar estendendo os benefícios aos alunos para acabar com a desigualdade social em sala de aula. Nós instituímos o kit de materiais escolares para 16 mil alunos da rede. Nós instituímos o uniforme escolar para os 16 mil alunos, incluindo a educação de jovens e adultos, o supletivo. Fizemos o EJA social nos CRAS, né? Expandimos o número de vagas em creche, criamos quase 800 vagas de creche. Quando nós assumimos, tinha 550 crianças aguardando uma vaga. Hoje nós vamos fechar o ano com 400 vagas livres agora. Poxa. Né? Então, estamos construindo 5 creches. A creche Irene Fumac, lá ali no prédio da USF, no centro. A creche Ana Maria Jericó, no Santa Cruz. A creche Maria Moraes de Oliveira, no Pedro Fumac, que está quase pronta. A creche Marina Bredariol Almeida, que vai ficar pronta em final de 2021, ali no São Francisco. A creche Madalena, que está sendo totalmente reconstruída, né, no nosso teto, que licitamos agora. Sem falar de outras, no Real Parque, a Suzelei, também a Marilda Massaro, no Presoto. Né? Pouco a pouco, passo a passo, a gente vai universalizar o acesso à creche, que é o fundamental. Começar bem significa que o aluno vai poder avançar. Gosto muito de falar isso para os alunos. Passamos a pagar um bônus mérito para os professores, para que os professores, aquelas escolas em que tem um avanço do IDEB, o professor ganha lá um valor para poder se sentir incentivado. Nós criamos o Programa de Descentralização Financeira, o PDF,
que significa o quê? As escolas ganham R$10 por aluno por semestre para poder fazer pequenos investimentos na escola. Trocar alguma torneira, trocar uma calha, comprar um data show, comprar uma TV. Cada escola, ela verifica onde quer investir. Então as escolas hoje, pessoal, eu gosto de lembrar o que era 2016. Nós tínhamos pelo menos 6 escolas com problemas estruturais graves. A Ângela Lígia, no nosso teto, estava afundando na lama. Maria Tereza Degani Patativa, sem muro lá no Secap, no Itatiba Park. Problemas no telhado. A parede do Inês Prado Zamboni era palmeirense. Toda verde, infiltrada, com problemas elétricos, inclusive. O Eliette Sanfis Fusucci no Secap não tinha telhado em metade da escola. Chovia dentro da escola, você via a estrela, porque não tinha telha. Né? Então veja, problemas estruturais. A caixa d'água do Ceci, a caixa d'água do Nazaré. Nós fomos solucionando problemas estruturais. Hoje não há nenhuma escola com problema estrutural grave que dê algum tipo de prejuízo ao aluno, ao funcionário ou ao professor em termos de risco à vida. Não tem. E outra coisa que é importante falar, Luiz, não há nenhuma sala do 1º ao 9º ano sem professor. É óbvio, né? Mas antes faltava professor. Tem escola que passava 3 meses sem professor. E mais importante em dizer, os alunos da educação inclusiva que não tinham auxiliar de sala, tinham 90 alunos sem auxiliar de sala. É necessário dizer o óbvio. Hoje não falta auxiliar de sala para nenhum aluno. Assim como a gente renovou a frota do transporte escolar. Compramos vans adaptadas, porque no passado tinha aluno que não conseguia ir para a escola porque o ônibus para cadeirante quebrava. Ele não podia ir para a escola. Hoje acabou esse problema também. Então avançamos em pontos micro e em pontos macro. E vamos continuar avançando. Douglas, com relação ao professorado, houve nesse ano dispensas de professores? Nós tínhamos um contrato com 140 professores, que são profissionais temporários. Correto. São salas de aula que tem professor titular e que eles estão afastados. Ou por motivo de doença, ou porque estão em outras funções. 140. Desses 140, cerca de 38, se não me falha a memória, eram das creches. Eram das creches. Nós não temos como justificar para o Tribunal de Contas a renovação de um contrato, que se não me falha a memória, venceu no início de agosto. Nós não temos como justificar a renovação de um professor temporário, que não é concursado, por mais 6 meses, por mais 3 meses, por mais 1 ano que seja. Nós não podemos justificar se ele não está tendo funções pedagógicas. Correto. Tanto é assim que todos os professores, os mais de 100 professores temporários que estão do 1º ao 9º ano, que continuam lecionando, esses tiveram seus contratos renovados. Então, assim como aconteceu com as merendeiras. As merendeiras recebem, a empresa da merenda recebe por refeição entregue. As merendeiras não estavam mais fazendo refeição na pandemia. Então, elas tiveram que ter seus contratos suspensos, receberam aí benefício, seguro-desemprego, receberam tudo, e a garantia do sindicato com a empresa, de que no primeiro dia de aula, todas elas vão retornar também aos seus postos. Então, muitas vezes, a arte de conciliar, a arte de dialogar é extremamente importante para um líder, para não ficar enrolando as pessoas. Em outras cidades eu sei que as merendeiras foram demitidas, que os estagiários foram demitidos no primeiro dia de pandemia, na primeira semana. O professor temporário também. O Estado fez isso. A gente não, a gente segurou o quanto pôde. E a gente só não pode também transgredir uma norma. O Tribunal de Contas fala, mas calma aí, você está pagando para professor de creche? Professor de creche não tem atividade. A criança não assiste televisão, não vê WhatsApp, não tem atividade lúdica para fazer à distância. Então foi por isso, para justificar, né, junto ao tribunal, um gasto que a gente não poderia ter sem ter função para ele, infelizmente. Prefeito Douglas, com relação às entidades assistenciais da cidade, são entidades que prestam um serviço muito grande, a prefeitura colabora o quanto pode, mas a gente vê que eles têm que se virar de alguma forma, promovendo eventos, feirinhas, bingos e coisa a mais. Isso não poderia ser melhorado? Primeira coisa, Luiz, que eu quero falar para as entidades que nos acompanham e para quem dirige essas entidades. Nós temos um apoio irrestrito às entidades assistenciais estativas. Sem perseguição política, sem revanchismo, sem verificar, tá me apoiando, tá junto, se não tá, nunca fiz isso no meu mandato. Nós ampliamos a parceria com as entidades.
nós fomos a primeira gestão que colocou em prática a 13019, uma lei federal de chamamentos. Então hoje o Fala, o Passo a Passo e outras entidades, o LAR, tem mais garantia de prestação de serviços contínuos. Porque sempre era um tumulto grande no início do ano para receber a subvenção no tempo certo e as despesas não esperam, né? Exato. Então o chamamento da segurança jurídica para que essas entidades possam fazer contratos com os seus profissionais. Nós mantivemos as subvenções mesmo nesse período de crise econômica grave. Nós expandimos a parceria com as entidades na realização das festas da prefeitura. Quando eu entrei, eram 14 barracas. Agora são 26 barracas das entidades assistenciais de Itatiba. Nós no começo até tínhamos aí uma divergência. Ah, mas vai diminuir a receita. Não, falei. Vai se tornar um polo atrator. Vocês vão verificar que quanto mais barraca, mais gente vai vir, mais opções vai ter, vai ser maior sucesso. E não deu outra. Logo já no primeiro ano, nós já conseguimos atrair um público muito maior. Que não foi lá para ver show do Naldo, show do Fábio de Melo, show de 200 mil reais, não. Foi lá para comer. Foi lá para ajudar as entidades, passar um tempo, um dia inteiro lá, não ver o show, sujar o parque e ir embora. Não foi isso, não. As pessoas criaram uma empatia com as entidades. 110 opções no cardápio. Como que dá para melhorar ainda mais essa parceria? Nós estamos lançando um programa chamado Selando Parcerias. Esse programa Selando Parcerias, ele vai proporcionar que as entidades recebam uma subvenção carimbada. O que significa isso, Luiz? Hoje em dia, as entidades, ou elas participam de um chamamento, certo. Esse chamamento, ela disputa com outras entidades, nós não sabemos quem ganha porque é uma licitação, ou então ela recebe subvenção para se manter, mas sem uma gestão da prefeitura. A gente quer criar o programa Selando Parcerias para que a gente crie atribuições para as entidades. A prefeitura precisa, por exemplo, de atendimento psicológico. Ela procura uma entidade, sela a parceria e ela vai atender aquela demanda da prefeitura. Então ela vai ser, vamos colocar assim, o terceiro setor de fato. Vai prestar um serviço. Prestador de serviço, né? Agora, nós também sabemos que essas questões de feirinhas, de bingos, de rifas, de jantares, né? Isso faz parte da atribuição da entidade. Afinal, são organizações não governamentais. Ou seja, E sem fins lucrativos também. elas não querem, desde a raiz, o apoio do governo, o apoio do Estado. Né? Não querem a intromissão da administração pública nesse sentido. Elas já foram feitas pela sociedade civil para a sociedade civil. Então também tem essa característica. A entidade não pode depender do poder público pelas suas receitas. Senão, cabe ao município gerir. Né? Eu tenho um compromisso grande com as entidades, com todas elas. Né? Tenho orgulho de ter, inclusive, o apoio da maior parte dos dirigentes aí. Claro que eles, muitas vezes, falam, a gente tá com você, a gente gostou da sua gestão, estamos sendo atendidos, fazemos várias reuniões. Tenho um carinho muito grande por todos eles e a Maiara muito mais. Então, eu vejo que isso deu certo e vai ser ampliado cada vez mais. Prefeito Douglas, nesta semana, um boom tremendo. Parque Luiz Latorre à noite, terça-feira. Inauguração do projeto da Feira Noturna. Um pouco mais disso, é o primeiro passo para a mudança das feiras livres de quinta e também aos domingos no local aberto que é atualmente, mas que não tem condições, não tem sanitários e outras coisas. Eu não me atrevo a dizer que é o fim das feiras de domingo e as feiras de quintas-feiras nos lugares em que elas acontecem, Aloysio. Isso depende muito, né? Da demanda da região. Dos feirantes toparem, saber se é bom. Também depende as pessoas se habituarem a isso. É uma questão muito tradicional da cidade. Correto. Mas não tenha dúvida de que, de fato, o Parque da Juventude tem muito mais infraestrutura para acolher não apenas as feiras, mas qualquer tipo de evento. O parque teve eventos em todos os finais de semana nos últimos anos. De tudo. Feira vegana, exposição de carros, de Fusca, exposição triatlon, prova Princesa da Colina, teve lá show de motociclistas pulando em rampa, né? Teve exposição, teve feirão de veículos, teve de tudo. Qualquer feira evento, agrícola. Festa agrícola. Exato. Né? Teve desfile de carros de boi também, né? Na festa agrícola.
Olha, tivemos Sem esquecermos do eventos. Parque Rock, né? O Que Parque foi um Rock, evento que marcou, hein? exato, o Aloysio puxando a brasa aí, né? Então, tivemos eventos de tudo quanto é tipo, né? Queremos fazer a festa nordestina, queremos fazer outros eventos, criar ainda mais eventos para a cidade e manter os que já existem. Mas a questão de mudar a feira ou não, vamos verificar também as feiras nas próximas edições das terças-feiras, né? A Maiara foi na feira, eu não fui ontem, estava em outro compromisso de campanha, mas ela falou para mim que bombou. Foi muita gente, mais do que a gente esperava até, né? Então, acredito que a gente vai ter agora que ter uma cautela um pouco maior, inclusive, nas medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus, distanciamento, né? Fazer tudo isso para que a festa seja bonita toda terça-feira à noite. Prefeito Douglas, a melhor idade de Itatiba está com muitos atrativos, né? O pessoal se movimenta, participa de competições. Um grande número de velhinhos, nossos queridos velhinhos, participando. E parece-me que vocês não estão nem suportando atender toda essa melhor idade, né? Vai ser ampliado esse projeto? Não tenha dúvida. Se depender da Maiara, vai ter excursão de 15 em 15 dias, né? Hoje é uma por mês. A gente ia trazer para cá os Jogos do Idoso. Uma pena a pandemia, Luiz. Ia ser uma festa linda. As pessoas estavam se preparando já. Eu passei esses dias na casa do Renor e da Maria Luísa lá no Secap. Eles estão ansiosos por isso, né? A Tecla, o professor Inácio. Sabe, tá todo mundo ansioso pelo retorno das atividades. Os bailinhos também, a Dona Teca, passei lá na Afonso Zupardo. Tá super ansiosa pelo retorno. Mas eu coloco para eles, né? É importante a gente ter esse momento agora de distanciamento, principalmente dos idosos, até chegar a vacina, para que depois, pouco a pouco, a gente retorne no dia a dia. A Maiara quer expandir os programas voltados para a melhor idade. Nós criamos em 2018 o acompanhamento de enfermagem dos idosos. Maiara tem hoje cerca de 1.700 idosos cadastrados, fazendo algum tipo de atividade, seja cultural, seja esportiva, seja social, seja algum curso. E eles agora vão ter ampliação dessas atividades. Vai ter o Parque do Idoso no Jardim Vitória, que está sendo montado pensando na melhor idade e também na comunidade ali. No Parque da Juventude, não é só a juventude que vai. Sim. O Parque do Idoso também não é só idoso. É para a comunidade como um todo. Mas é um marco porque fica ali ao lado. Então vamos ampliar as aulas de capoterapia. Vamos ampliar as aulas de pilates. Os bailinhos também vão ganhar mais estrutura ainda. A gente revitalizou o Fundo Social. E uma questão importante, Luiz, é que a gente vai criar o Veja Bem para a melhor idade. Então hoje existe o Veja Bem para as crianças. Nós descobrimos crianças de 5, 6 anos com 7 graus de miopia. E o desempenho melhorou consideravelmente. Nossa, isso nós tivemos prova, né, em visitas que fizemos às escolas, Douglas. Sim. E agora vamos ter o Veja Bem para a melhor idade também, receber os óculos da prefeitura, em parceria com a iniciativa privada. Então essa pasta compete mais à primeira-dama. Tenho orgulho da minha esposa, tenho orgulho do trabalho que ela tem feito, né? Mesmo no 5º mês de gravidez, tá aí trabalhando, tá certo, ela gosta disso, imagina que vai parar, né? Tenho orgulho mesmo do que ela fez. Ela não foi uma primeira-dama decorativa, não. Foi pros jogos junto com os idosos, torceu por eles, xingamos o juiz junto, né? Quando roubava Itatiba no vôlei adaptado. Então nós estamos junto com eles, nós temos neles, né? Hoje mesmo vi a Dona Angelina lá no Filomena, 87 anos, tá ansiosa por voltar aos bailinhos, né? Então eu vejo que eles criaram conosco uma relação de família, né? Então eu dedico aí a primeira-dama todo esse sucesso aí que aconteceu na melhor idade. E a primeira-dama conta com uma equipe que a gente tem orgulho, né? São pessoas que têm uma dedicação imensa, uma dedicação praticamente exclusiva aos velhinhos, né? A gente fala isso em termos de das competições esportivas, competições de danças e tudo mais. Sim, ela se dedica muito, o tempo inteiro. Eu tenho assim, Aloysio, na minha memória dessa pandemia, né? Essa pandemia dá para escrever um livro do que a gente enfrentou nela, no pico, sabe? Os problemas do dia a dia. E uma das lembranças que eu tenho aí de abril, de maio, é a Maiara ligando para os idosos, falando, sorrindo, dando risada e depois desligando o celular e chorando. Porque ela sentiu neles, né, o distanciamento que eles estavam tendo das pessoas, o fato de ter que ficar em casa, pessoas ativas,
Pessoas de 70, 80 anos, mas pessoas ativas, que não aguentavam mais ficar em casa, que não aguentavam mais ficar distante dos netos, dos filhos, né? Não poder ir no bailinho, não poder se divertir no bingo e nas excursões. E ela sentiu muito isso, ela chama minhas crianças, as minhas crianças e tal. Então eu percebi nela aí, e agora ela até visitou ele, está ligando para um a um, né? Então a gente vê um carinho muito grande. E eu vejo que o pior passou e que logo logo a gente vai poder estar junto de novo. Douglas, com relação ao esporte, a família Húngaro, né, no secretariado, o primeiro o Igor Húngaro, agora seu irmão André, mas o ano 2020 um tanto quanto que difícil em termos de atividades, nada realizado. Mas o que vocês pretendem para a nova gestão, caso eleito, no esporte? Quando nós assumimos a prefeitura em 2016, Luiz, nós tínhamos 660 crianças realizando algum tipo de atividade esportiva em Itatiba no contraturno. Nós expandimos esse número até março de 2020, antes da pandemia, para cerca de 3.900 alunos. 3.900 alunos em 33 escolinhas diferentes. Fizemos um acordo financeiro com alguns clubes, Bandeirantes, São João, para ceder para a gente espaços que eles têm de infraestrutura. Então juntou a fome com a vontade de comer, no sentido em que a prefeitura não tem recurso para montar ginásio, para montar piscina, para montar campo de futebol, para montar salão. Né? Mesmo porque o ginásio de esporte estava em reformas, né? E ainda assim nós complementamos. Então hoje nós temos atividades em 33 locais diferentes, principalmente futsal, futebol, voleibol e basquete. São crianças aí que estavam no projeto Educa Esporte, esses 33 lugares, além de termos ampliado, inclusive, as vagas nas áreas de cursos da ação social e também cursos da Secretaria de Cultura, principalmente música, balé e teatro. Mudamos o Polo Leste de lugar. O Polo Leste agora conta com piscina de hidroginástica, né? As atividades estão retornando. Demos maior amparo aí aos atletas da melhor idade, que não deixam também de ser atletas. E revitalizamos alguns espaços que estavam aí em dificuldade, como por exemplo o ginásio de esportes, que agora tem cadeirinha, tem cor por dentro e por fora, tem lâmpada LED, tem piso novo, tem AVCB com rampa de acessibilidade, tem entrada de emergência para poder acessar o piso. Uma obra épica. Assim como o ginásio de Jardim Vitória, que revitalizamos em 2018. O próximo passo é revitalizar agora o Ferraz Costa. Ferraz Costa, que antes era onde antes ficava a base da GM, agora ele vai poder ser totalmente reformado, as suas 3 quadras. Também queremos dotar o Parque Ferraz Costa ali de um campo de futebol naquela pista de atletismo, dar melhor infraestrutura naquela pista, atrair mais eventos de fora, fazer mais parcerias com os clubes. A prefeitura passou no meu mandato a custear o campeonato amador, com arbitragem, premiação em dinheiro, com a organização. Foi um sucesso, 31 equipes participaram. Fomentamos o esporte na juventude, fizemos a Copa da Amizade, em que crianças puderam jogar lá. 1.000 alunos no programa Atleta do Futuro, em parceria com a Fiesp, ganhando uniforme, lanchinho, professor da prefeitura. Isso também valorizou muito o esporte. Fizemos a Itatiba Kids, que teve 4.000 crianças competindo no Parque da Juventude, um evento extremamente bem organizado, as crianças correndo ali, né? Então eu verifico que o esporte avançou muito. Temos que avançar ainda mais. Não avançamos mais por falta de recurso. E queremos ampliar agora essa parceria com os clubes, fomentar as atividades sociais, não apenas as de alto rendimento, e recuperar as áreas de lazer da cidade. Pouco a pouco nós já recuperamos num padrão muito positivo algumas áreas, né? E vamos recuperar cada vez mais. Bom, prefeito, nosso tempo está se esgotando, né? Que a gente, seguindo determinações da Justiça Eleitoral, 1 hora cada candidato. Mas vamos terminar com uma cobrança. Em 2018, inauguração do novo terminal rodoviário intermunicipal de Itatiba. Eu questionei a respeito dos usuários do transporte Itatiba-Jundiaí, que eram deixados em Bragança Paulista. Continuam sendo deixados. A empresa é do seu amigo Edmir Chedi, da família dele. Nada pode ser feito, prefeito? Nós temos que cobrar a Artesp, né? A Artesp que regula isso, né?
O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Tá, só uma objeção. Fomos atrás, questionamos tudo. A empresa que tem que buscar um alojamento, ou seja, um box lá na rodoviária de Jundiaí para poder deixar o veículo lá. A empresa Fênix não está fazendo isso. Ela prefere deixar na praça pública. Essa questão da praça pública, nós fizemos um contato na época, enquanto vereador ainda, com a prefeitura de Jundiaí, para ela instalar abrigos lá de passageiros em cima da ponte. Inclusive a minha esposa, quando fazia faculdade, pegava ônibus em cima daquela ponte lá. Temos que fazer uma conversa, porque aí não depende apenas da empresa concessionária, né? Depende também da prefeitura possibilitar, a prefeitura de Jundiaí possibilitar lá. E da empresa que cuida da rodoviária do município vizinho. Aqui nós fizemos um abrigamento, eles pagam aluguel, inclusive, pelo guichê que eles têm na rodoviária nossa, né? Que mudou de local para dar mais comodidade, conforto aos usuários, né? Mas é um diálogo que eu verifico que a Artesp, empresa concessionária e também Prefeitura de Jundiaí precisam fazer. Bom, prefeito, nossos agradecimentos, a sua participação, a sua vinda aqui nos estúdios da Rádio AM. Esperamos que a eleição transcorra da melhor forma possível, vença o que tiver mais votos, consequentemente, é a lógica, né? E vamos lá, todo mundo mostrando trabalho, todo mundo mostrando a sua forma de governar. O prefeito é mais cobrado porque o Douglas é o atual prefeito, consequentemente os outros não estiveram sentados lá, então há muita cobrança com relação ao que foi feito e o que será feito. Mas os nossos agradecimentos, Douglas. Eu agradeço, Aloysio, só fazendo uma retificação. Nem todo mundo mostra trabalho, né? As pessoas precisam mostrar para que vieram. As pessoas elas precisam ter consciência de que uma eleição não é um concurso para saber quem é mais autoritário, quem é mais simpático. Nós não estamos num concurso público. Nós estamos numa eleição para saber quem tem mais sensibilidade social. O ano 2021 será um ano muito difícil para os itatibenses e para os brasileiros de uma maneira geral. O verbo que a gente vai ter que utilizar no ano que vem é o verbo cuidar. O guarda-chuva social da prefeitura, do poder público como um todo no país, vai ter que ser melhorado, vai ter que ser aumentado, para dar conta de uma anestesia que nós estamos vivendo agora. O auxílio emergencial vai acabar e isso vai nos deixar numa situação de ter que atender a mais pessoas na prefeitura. O meu governo nunca escondeu que ele governa para quem mais precisa. Foi por isso que a gente tentou, na medida do possível, fortalecer a assistência social, os serviços de saúde pública. Entregamos agora 9 novas farmácias SUS em pós-saúde. Itatiba tinha 12. Termina agora meu mandato com 21. Né? Então é um grande avanço para as pessoas. Temos 50 obras em andamento, então nós temos trabalho para mostrar. Nós recuperamos uma cidade pós-enchentes. É importante que as pessoas lembrem como era Itatiba em dezembro de 2016. Como eram suas ruas, como era o rio, as pontes, como eram as escolas, os canteiros que tinham capim ao invés de flores. Como que era Itatiba daquele momento? Como as pessoas marcavam consulta no postinho? E tinha ou não tinha estouro de caixa eletrônico? Tinha pessoas que morriam ou não morriam de frio quando nós tínhamos uma onda de frio, moradores de rua? Tudo isso as pessoas precisam relembrar. As crianças, elas recebiam ou não recebiam kit escolar e material escolar? Quais foram as conquistas? Quanto que era a tarifa em dezembro de 2016 para o cidadão? Era 3,15. Hoje no cartão é 3,10 e também 3,25 na catraca. Nenhuma cidade teve redução de tarifa desse porte para o usuário final. O que eu peço às pessoas? Que elas comparem a Itatiba de 2016 com a Itatiba de 2020. Se elas entendem que nós avançamos, para essas pessoas eu peço o voto e o apoio no 25, num projeto que não é apenas meu, do FUMAC, da Maiara e de tantos outros da nossa equipe. É um projeto coletivo que governa para todos, independente da classe social, da condição sexual, do credo religioso, do bairro onde a pessoa mora, do sobrenome que ela tem. Todo mundo é itatibense, seja de nascimento ou de coração. Para nós todo mundo tem o mesmo valor. E foi esse preconceito que eu quebrei em nossa cidade. Agradeço a quem nos acompanhou até agora. Com as palavras do prefeito municipal Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, nós terminamos esta segunda sabatina que estamos realizando pela Rádio AM com os candidatos à prefeitura municipal para o próximo período eleitoral. Eleição dia 15, salientando que amanhã, quinta-feira, dia 5 de novembro, a participação aqui nos estúdios da Rádio AM do candidato Dr. José Antônio Parisotto. Obrigado, hein, Aloysio, pela oportunidade, viu, de mais uma vez prestar esclarecimentos aqui.
Rádio AM, sempre, 24 horas por dia, conectada com você.